Livro de Romanos, capítulo de número 5. Romanos, capítulo 5, verso 15, 16 e 17. Romanos 5, capítulo 5, verso 15, 16 e 17. Eu vou ler aqui na minha tradução, tá bom? Você acompanha na sua Bíblia ou no telão se você ainda não tem uma Bíblia. Fica atento que quando você achar que eu estou indo, eu já voltei, tá? Fica conectado aí. Mas há uma grande diferença entre o pecado de Adão e a dádiva de Deus. Pois o pecado de um único homem, diga um único homem, trouxe morte para muitos. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e sua dádiva, que veio sobre muitos por meio de um único homem, diga um único homem, Jesus Cristo. E o resultado da dádiva de Deus é bem diferente do resultado do pecado de Adão, de um único homem. Pois enquanto o pecado de Adão levou à condenação, a dádiva de Deus nos possibilita ser declarados justos diante dele, apesar de nossos muitos pecados. A morte reinou sobre muitos por meio do pecado de um único homem. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e sua dádiva de justiça, e todos que a recebem reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Preste atenção, pode guardar a Bíblia. Quando Paulo ele começa a anunciar o Evangelho, as boas novas, a graça de Deus é a base da pregação de Paulo. A graça de Deus é a teologia fundamental da pregação do apóstolo Paulo. E quando ele apresenta este evangelho aos romanos, Paulo não tenta provar para eles, mostrar para eles que Deus era um Deus de graça. Não, Paulo afirma com toda a certeza que o Deus que ele anunciava, o Deus que ressuscitou Jesus entre os mortos, era um Deus de graça. Em Romanos capítulo 6, verso 14 e 15, diz assim: o pecado não é mais seu senhor, pois vocês já não vivem sobre a lei, mas sobre a graça de Deus. Pois bem, uma vez que a graça nos libertou da lei, quer dizer que podemos continuar pecando? Claro que não. Claro que não. Uma vez que a graça nos libertou da lei do pecado, então eu estou livre, eu posso continuar a viver a minha vida do jeito que eu quiser? Claro que não. Agora eu não vivo mais sobre o jugo da lei, mas eu vivo debaixo da graça. E Paulo não deixa espaço para que qualquer homem ou mulher possa considerar-se merecedor da salvação, pois Deus só age segundo a sua graça. E o que é a graça? É o favor não merecido. É quando alguém não tem direito nenhum, é quando alguém não merece nada, mas mesmo assim, Deus vai lá e estende a mão, mesmo assim, Deus vai lá e pega no colo, mesmo assim, Deus vai e junta os caquinhos e reconstrói um vaso novo para a glória dele.
É isso que Paulo anuncia. Deus se manifesta através da sua graça. Precisamos entender que para que a graça de Deus se manifestasse, foi necessário um único homem. Quantos homens? Para o pecado entrar no mundo, foi necessário um único homem. O interessante é que quando o homem peca uma vez, o pecado tem acesso ao mundo, e junto com o pecado, a morte, a condenação. E o mais interessante, o mais lindo, é para tirar o pecado do mundo, para trazer o perdão do pecado, para trazer a purificação do pecado, foi necessário Jesus morrer uma única vez na cruz do Calvário. Um homem trouxe o pecado e a morte, mas um homem trouxe a libertação e a vida eterna. Entenda, querido, as nossas boas obras não mudam a nossa vida diante de Deus. Vou repetir: as nossas boas obras não muda a nossa vida diante de Deus. Ai, mas fulano é tão bonzinho, né? Tão bonzinho, tem um coração tão bom, mas não muda nada diante de Deus. Porque para se alcançar a graça, é preciso passar por Jesus Cristo. Não tem como desfrutar da graça sem aceitar um compromisso com Cristo, porque a graça de Deus, ela foi manifesta ao mundo, revelada ao homem, através do sacrifício de Cristo. Então não adianta ser bonzinho, não adianta ser uma pessoa gente boa, uma pessoa agradável, não adianta não matar, não roubar, não fumar, não beber. O que adianta é você ter uma aliança com Cristo Jesus, para que a graça de Deus se manifeste na tua vida. É isso que adianta. A graça é tão importante para a experiência cristã, que Paulo declara que agora, hoje, nós desfrutamos desta graça com alegria. É a alegria da salvação em nosso coração. É a alegria de estar com Cristo, é a alegria de saber que amanhã tem uma glória futura a ser revelada para nós. E isso só é possível através da graça, e a graça só é revelada através de Cristo. Quando João, ele apresenta o mesmo argumento, qual? A graça. Ele diz: pois a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vêm por meio de Jesus Cristo. Olha que coisa linda. Quando Paulo e João escrevem, eles não tinham nenhum interesse em dizer que a graça de Deus não se manifestava no Antigo Testamento de forma alguma. Por quê? Porque o relacionamento de Deus com o homem sempre foi firmado através da graça. Não tem como. Por mais esforçado que o homem seja, nenhum homem se faz merecedor da graça de Deus. Deus sempre tratou o seu povo, sempre se relacionou com o seu povo através da graça. Por que estamos aqui hoje? Porque somos salvos, temos o nome escrito no livro da vida, porque a graça de Deus nos alcançou, porque aceitamos Cristo Jesus como nosso Senhor. Através de um único homem. Quantos homens?
o pecado entrou no mundo. Através de um único homem, o pecado tem a redenção, a libertação. Diga comigo, faz assim, ó, 3 homens, faz assim, 3 atos. Eu já falei do homem que por causa de um pecado, trouxe o pecado e a morte para o mundo. Eu já falei do homem que por causa de uma morte na cruz, ele traz o perdão dos pecados. E agora, eu quero falar do terceiro homem e do terceiro ato. Jesus declara: quem crer e for batizado será salvo. É preciso um único ato para se desfrutar da graça de Deus. É preciso um único ato para ser declarado justo diante de Deus. É preciso um único ato para que o seu nome seja escrito no livro da vida. É preciso um único ato para ter direito à vida eterna. É preciso um único ato para ser chamado de filho de Deus. É preciso entregar a sua vida para Jesus. É preciso assumir uma aliança com Cristo, para que a sua vida seja transformada pela graça. Irmão, não adianta. Qualquer esforço humano é em vão, porque a graça só se manifesta em Cristo. A graça está te procurando, mais uma vez, mais uma oportunidade. Só depende de um ato, e ninguém pode fazer este ato por você. Ninguém pode tomar essa decisão por você. Ninguém pode agir em seu favor. Ninguém pode declarar no seu lugar. E eu quero olhar nos seus olhos e perguntar: você vai terminar mais um ano sem entregar sua vida para Cristo? Você vai terminar mais um ano longe da graça de Deus? Você vai terminar mais um ano perdendo a oportunidade da salvação? É preciso um único ato. É preciso um único ato. Que ato é esse? Reconhecer que Jesus é o Senhor e Salvador da minha vida. Fecha os teus olhos. Fecha os olhos, por gentileza.